Então, alunos, nós iremos ver agora o assunto multiplicação de números inteiros. Então, já vimos adição, já vimos subtração, agora vamos ver a multiplicação de inteiros. Só que antes de multiplicar os inteiros, vamos ver a regra de sinais. O que é que diz a regra de sinais da multiplicação de inteiros? A regra de sinais diz o seguinte: quando você multiplica dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Por exemplo, mais vezes mais, mais, menos vezes menos, mais. E quando você multiplica dois números com sinais diferentes, o resultado será negativo. Mais vezes menos, menos. Ou menos vezes mais, menos. Então a regra de sinais é essa. Quando eu multiplico dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E quando eu multiplico dois números com sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, por exemplo, coloquei alguns exemplos aqui para vocês entenderem. Então, primeiro, para resolver uma conta, eu multiplico os sinais. Menos vezes menos, mais. Porque os sinais são iguais, né? Menos vezes menos, mais. 5 vezes 9, 45. Aqui, ó, menos vezes mais, menos. Ó, os sinais são diferentes. 7 vezes 3, 21. De novo, ó, mais vezes menos, os sinais são diferentes, estão negativos. 8 vezes 4, 32. Certo? Aí, pessoal, tem outra regra que você também poderá usar. Você pode usar tanto essa regra de sinais que eu coloquei aqui, ou essa regra que eu vou dizer ali embaixo, que funciona do mesmo jeitinho. Toda vez que você estiver multiplicando, tanto faz ser dois números, três números, quatro números, cinco números, vários números, você pode usar essa regrinha aqui, ó. Lembrando, pessoal, que essa regra de sinais, ela é desenvolvida tanto para multiplicação como para divisão, viu? Nós utilizamos essa mesma regra de sinais. Mais vezes mais, mais vezes menos, menos, menos vezes menos, mais, e menos vezes mais, menos. Então ela serve tanto para multiplicação como para divisão. Essa outra regra aqui é quando você vai multiplicar vários números. Ou dois números, ou três números, ou quatro números, ou cinco números, ou seis números, ou vários números. Mas ela pode ser empregada também com dois, da mesma lógica. O que é que diz essa regra? Quando multiplicamos vários inteiros, basta contar os sinais negativos. Se a quantidade for par, será positivo, e ímpar será negativo. Então, por exemplo, quando você estiver multiplicando e você querer saber o resultado do sinal, não precisa, se você quiser, não precisa nem usar essa lógica não de regra de sinais. Você pode ir pela quantidade de menos. Se a quantidade de menos for par, o resultado será positivo. Se a quantidade de menos for ímpar, o resultado será negativo. Então, por exemplo, como aqui eu tenho 3 menos, então 3 é ímpar, então o resultado já sei que vai ser negativo. Porque a quantidade de menos deu um valor, deu uma quantidade ímpar. E toda vez que a quantidade de menos for ímpar, o resultado será negativo. Mas se você quiser fazer o joguinho de sinal, pode, ó. Menos vezes menos dá mais, que os dois são iguais, né? E mais vezes menos, menos. Mas contando os menos fica bem mais fácil. Aí é só multiplicar os números depois, né? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 6, 36. Deixa eu mudar aqui, deixa eu colocar um mais aqui para ficar diferente, né? Pronto. Para mim saber essa conta aqui, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou apenas ter que contar os menos. Quantos, esqueço mais, viu, pessoal? Quantos menos eu tenho? 2. Como 2 é par, o resultado vai ser positivo. Aí é só multiplicar, ó. 1 vezes 1 dá 1 e 1 vezes 1 também dá 1. Quando você multiplica 1 por ele mesmo, nunca sairá de 1. Aqui embaixo coloquei mais exemplos que o espaço lá não deu, ó. Uma multiplicação de 4 inteiros. Mesma coisa, ó. Basta eu contar os sinais negativos. Como aqui eu tenho 4 sinais negativos, o resultado vai dar positivo. Por que positivo? Porque 4 é par, né? 1, 2, 3, 4, ó. 4 sinais negativos. Então, como eu tenho 4 sinais negativos, o resultado será positivo, porque 4 é par. Aí é só multiplicar depois, ó. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6.
Então, primeiro você conta os menos e depois você multiplica. Se a quantidade de menos for par, o resultado é positivo. Se a quantidade de menos for ímpar, o resultado é negativo. Só isso. Aí eu coloquei aqui uma pegadinha, pessoal. Uma conta bem grandona. Menos 2 vezes menos 948 vezes 0 vezes menos 7. Parece ser uma conta muito difícil. Mas vou explicar para você que ela é a mais fácil de todas aqui. Por que ela é a mais fácil de todas? Quando você tiver uma multiplicação de vários inteiros e entre esses inteiros tiver um zero, não precisa nem fazer as contas, porque o resultado vai dar zero. Porque, por exemplo, se eu multiplicar aqui 2 vezes 948, vai dar 1.800 e uns quebrados. E se eu multiplicar depois por 7, vai dar um valor bem grande. E aí, quando eu multiplicar por zero, volta por zero. Então, quando você multiplica vários inteiros e entre eles aparecer um zero, não precisa nem contar menos, não precisa nem contar, não precisa fazer nada, não precisa jogo de sinal, não precisa fazer nada. Só você colocar o zero. É um número nulo, sem sinal, não é nem positivo nem negativo, ele é nulo. Então, quando estiver multiplicando vários inteiros e entre os inteiros tiver um zero, o resultado será zero. Não precisará você nem fazer nenhuma conta, só colocar o zero no final. Agora, se fosse qualquer número aqui, você tinha que fazer a conta dos 4. Mas como era um zero, então se tinha um zero no meio, o resultado é zero. Certo? Continuando aqui, pessoal. Então vamos ver mais exemplos aqui envolvendo multiplicação de inteiros. Para a gente dar uma fortalecida, né? Lembrando que essa regra de sinais ela é envolvida tanto para multiplicação como divisão. Então, por exemplo, vou apagar aqui para a gente fazer mais alguns exemplos. Com 3, com 2, para a gente ficar bem entendido desse conteúdo, né? Vamos fazer bastante com 3, para vocês entenderem. Por exemplo, se eu tiver assim, ó, menos 2, vezes menos 2, vezes mais 2, vezes menos 2, vezes mais 3, vezes menos 1. Se eu tiver assim, ó, menos 1 vezes menos 4 vezes mais 5 vezes menos 2. Se eu tiver só com 2, né? Então não tem segredo, não tem segredo. Fiz com vários, com 4, fiz com 2. Só para você ver que eu vou usar a mesma lógica de todos. Eu vou contar os menos, só menos, esqueça os mais. 1, 2, 3, 4. Como eu tenho 4 sinais de menos, ó. 1, 2, 3, 4. 4 é par, então o resultado vai ser positivo. Quando a quantidade de menos for par, resultado positivo. Aí eu só volto multiplicando, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3. 3 vezes 6, 18. Vai 1, 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 48 vezes 1, 48. Sem problema. Agora o outro. Usa a mesma lógica, ó pessoal. Mesma lógica nessa outra aqui, ó. Vou contar os menos. Quantos menos eu tenho? 1, 2, 3. Como eu tenho 3, 3 é ímpar. Então resultado negativo. Quantidade de menos ímpar, resultado negativo. Aí 1 vezes 4, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 2, 40. Menos 40. E com dois termos a mesma coisa, né? Quantos menos eu tenho? 1. 1 é o quê? Ímpar. Então ímpar vai ser o quê? Negativo. 5 vezes 15, não sei mentalmente, faça a continha. 5 vezes 5, 25, 1, 2. 5 vezes 1, 5, 2, 7. Então menos 75. Então essa foi a multiplicação de inteiros, com dois números, com três números ou com vários números.